Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor AgroMais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta terça-feira gelada aqui na cidade de São Paulo, mesmo sem geadas aqui, o clima está muito frio, frio cortante, úmido, nesta terça-feira à noite. A gente começa o programa do dia de hoje diretamente com a nossa entrevista do dia, aqui, entrevista ao vivo, antes de falarmos sobre o mercado. O nosso assunto é algodão, já está pronto o nosso entrevistado? Então a gente vai em frente aqui com os nossos indicadores. Vamos interessar em falar de algodão hoje. Algodão, faz tempo que a gente não conversa sobre algodão, tendências do mercado de algodão. Antes disso, vamos rapidamente para os nossos indicadores do mercado financeiro. Olha, hoje dólar fechando em alta novamente, 0,5%, R$ 5,19 a cotação da moeda americana. Índice Bovespa, mercado de ações na B3 com alta também de 0,9%, 123.576 pontos no encerramento dos negócios do dia. Lá fora, índice Dow Jones, na Bolsa de Nova York, fechou em alta, 0,8%. Petróleo caiu já pelo segundo dia consecutivo, 1,3% em Nova York, o WTI, 0,9% em Londres, o tipo Brent, cotações na faixa dos 70 a 72 dólares o barril, conforme a bolsa que se tome como referência, 72 aqui na bolsa de Londres, petróleo tipo Brent, que é referência para o mercado internacional, inclusive para o nosso aqui do Brasil, da Petrobras. Mercado de commodities agrícolas, grãos em queda generalizada hoje na Bolsa de Chicago. Estamos vendo aqui na nossa ilustração, soja despencou 2,4%, milho caiu 1,3%, trigo também 0,6% e até o arroz também descambou menos 0,7%. Bom, começando pela soja aqui, uma das razões dessa queda, melhora das condições das lavouras americanas, pelo menos em termos de previsão, de volta de chuvas, ainda que esparsas, pode dar uma beneficiada aqui nas lavouras que estão em condições mais secas. Então, previsão de um clima mais favorável. Por outro lado, a queda dos preços do petróleo também contribuiu para esse comportamento negativo, tanto da soja quanto do milho. Soja com fraca demanda também, poucas notícias de compras novas por parte da China. A China está dando preferência para a soja brasileira ultimamente, então também está repercutindo no mercado americano. A queda foi forte, 2,4%, são mais de 33 pontos, na verdade, contrato de novembro. Queda bastante expressiva, portanto. O milho teve um dia de muita volatilidade, teve alguns momentos de alta, acabou caindo aqui. Preocupação com a própria economia global, ainda a queda dos preços do petróleo também contribuindo com esse comportamento. Trigo fechou em queda, 0,6%, dia de realização de lucros. Arroz também caiu, 0,7%. Na Bolsa de Nova York, a gente passa rapidamente aqui, conferindo os preços dos produtos lá negociados, como café, bolsa, isso aí, café subiu hoje, café arábica em Nova York, café robusto em Londres também com alta, algodão também subiu hoje, e o açúcar foi outro que também teve um movimento positivo no fechamento dos negócios do dia. O que mais? Para finalizar, suco de laranja subiu 0,9%, cacau também com alta 2,7%, boi gordo na B3 fechou em queda aqui de 0,2%. Bom, nós falamos de algodão aqui, que o algodão fechou em alta na Bolsa de Nova York, em parte em função de uma leve queda na situação, nas condições das lavouras americanas de algodão, pelas 60% delas em boas condições. Essa é uma das razões possíveis para essa alta no dia de hoje. Agora, eu converso agora com Elcio Bento, que é analista de mercado de algodão da consultoria Safras e Mercado, que nos explica um pouco melhor aqui sobre o que ele está vendo aqui no mercado de algodão ultimamente, mercado que aparentemente está sustentando bem perto na proximidade dos 90 centavos de dólar por libra peso, o que reflete alguma condição eventualmente, imagino eu, de aperto na oferta. É isso mesmo, Elcio Bento? Muito boa noite. Conta para a gente como é que está vendo o mercado nesse momento. Boa noite, Silmar. Tudo bem? Boa noite a todos. O mercado hoje é uma sustentação. É verdade que o mercado está sustentado. Tem motivos para elevação hoje, apesar da queda que a gente teve nos grãos. Também caiu o petróleo, mas a gente tem fundamentos bem sólidos para o algodão. Acredito que o fator de romper essa linha de 90 ao longo da próxima temporada parece um fator que deve acontecer ao longo dessa próxima temporada.
Basicamente porque a gente tem, é bem verdade, as incertezas, especialmente com a variante Delta do Covid, que trazem incerteza sobre a recuperação global, mas, via de regra, a gente deve ter, espera-se que a recuperação que a gente já teve no ano passado deve continuar em termos de demanda no algodão nessa temporada. E quando a gente vai para o outro lado, para o lado da oferta, a gente tem os Estados Unidos, que está numa definição da safra neste momento. É bem verdade que as condições elas melhoraram em relação ao que estavam no início da temporada. A principal preocupação agora é com o excesso de chuva, especialmente no leste, principalmente na região da Geórgia, que é o segundo maior produtor. Pode trazer complicações e está se definindo a safra norte-americana agora. É um momento crítico para se saber qual vai ser a safra norte-americana. O que se sabe até o momento é que não é uma safra cheia e que qualquer problema nessa safra norte-americana vai trazer uma situação de maior aperto. Os estoques já estão reduzindo. A tendência nessa última temporada caíram de 1,5 milhão de toneladas para 630 mil toneladas e para a próxima temporada vai continuar apertado. Isso significa o quê? Basicamente que os Estados Unidos vão ter que apertar o freio nas suas vendas externas. Os Estados Unidos pisam no freio, tem uma demanda aquecida lá fora e tem o Brasil aqui, que a gente está colhendo uma safra que também é menor do que a do ano passado, em 645 mil toneladas. Então, está desenhado um quadro em que nós temos uma tendência de recuperação de demanda, essa tendência precisa ser confirmada, mas o que a gente sabe é que a oferta, especialmente nos dois maiores exportadores, Estados Unidos e Brasil, ela vai ser uma oferta apertada. Agora, o Elcio, como é que está o nosso principal importador e consumidor, que é a China, em termos de algodão? Então, no ano da pandemia, o ano comercial, a divisão do ano comercial da pandemia, 19 de 2020, de agosto de 2019 até julho de 2020. Foi esse ano em que o consumo global despencou, inclusive na China. A China vinha recuperando, vinha voltando a comprar grandes volumes, depois de ter escoado praticamente todos aqueles estoques que tinha adquirido na política de recomposição de estoques entre 2011 até 2015, e de lá para cá estava voltando a comprar. 2019, 2020, despencaram as compras por parte da China, porque o consumo global como um todo recuou. Já nesse ano seguinte, esse ano que nós vamos fechar agora neste mês de julho, a temporada 2020, 2021, já teve uma boa recuperação. E na próxima temporada, a tendência clara é de que os chineses continuem comprando bastante. É interessante que não é só a China. A China é o grande comprador, está comprando muito forte, mas países como Bangladesh, Vietnã, principalmente, esses dois países em especial, continuam comprando bastante. E a tendência é que, com a recuperação da economia global, né, com o controle da pandemia, com os grandes compradores da Europa, os próprios Estados Unidos, voltando a comprar tecidos têxteis, a tendência é que os compradores asiáticos, entre eles, claro, a China, continue muito agressiva no mercado internacional. Elcio, como é que está a nossa safra de algodão? Estamos em plena colheita nesse momento, é uma safra menor, a gente sabe, por redução de área, mas como é que está a condição, normalmente, da produção? Produtividade se confirmando, teve algum impacto climático negativo, está dentro da expectativa a produção? Como é que está o cenário, hein? Até o momento, Sumar, a principal preocupação, na verdade, para essa safra é para aquelas lavouras que foram plantadas fora da janela perfeita. Por que isso aconteceu? Basicamente porque o plantio da soja atrasou e empurrou a safrinha de algodão mais para frente. Isso é uma realidade principalmente do Mato Grosso, que hoje está com cerca de 25% da safra da colheita. No Brasil já são de 30% a 35% colhida e a gente tem, até o momento, uma produtividade um pouco abaixo do ano passado, mas sem caracterizar uma perda de produtividade. A redução da produção que a gente tem do recorde de 3,045 milhões no ano passado para os 2,4 milhões desta temporada, ela é em função, basicamente, principalmente da queda da área. Mas traz preocupação, Silmar, principalmente a possibilidade de ocorrências de chuva nessas lavouras que tiveram ou que vão ter a sua colheita tiveram ela adiada em função do plantio mais tarde. Isso poderia, não é nada certo, mas a gente sabe que as regiões de lavouras de algodão podem enfrentar momentos de chuva quando se atrasa essa colheita, fora dessa janela perfeita, e isso poderia, né? A gente sempre torce que não, mas existe essa incerteza sobre uma eventual possibilidade de excesso ou de ocorrências de chuva no período da colheita, que traria principalmente perda da qualidade da fibra, talvez nem tanto em produtividade, mas principalmente
em perda de qualidade. É essa situação que a gente tem, uma produção que é 645 mil toneladas inferior à do ano passado, e ainda de incertezas sobre a qualidade e até a quantidade que vai ser colhida, né? A gente sabe que é menor, mas pode ser até mais do que se espera. Essa incerteza em relação à produtividade e qualidade é que hoje dá sustentação para os preços aqui no Brasil. Claro, tem a situação internacional, tem o dólar que está se ajustando, mas a gente tem uma percepção que para a próxima temporada as cotações aqui no Brasil elas devem estar sinalizando para um prêmio positivo sobre os preços do porto. Ou seja, a indústria nacional vai ter que pagar um pouco mais para garantir o seu abastecimento, mesmo não tendo uma grande recuperação de consumo, porque a oferta de algodão este ano é bem menor do que o ano passado. Ora, Elcio, para a próxima safra, eu sei que é cedo ainda, mas vocês já divulgaram, inclusive, uma prévia de uma possível intenção de plantio com a nova queda na área de plantio de algodão, se não me engano, 5,5%. Me surpreendeu, porque já saímos de uma queda forte, vamos ter mais uma, mesmo com os preços relativamente favoráveis. É problema da concorrência da soja, do milho? Exato, Silmar. Confesso que me surpreendeu também quando a gente começou a fazer, e eu até falava em conversas anteriores a esse início, a essa pesquisa que a gente fez, o meu sentimento era de que teria uma recuperação da área plantada. É claro, a gente vai plantar só lá no final do ano ainda, pode acontecer alguma reversão. Mas o que a gente ouviu? A gente conversa com os agentes de todas as regiões de produção, e o que a gente ouviu exatamente é que a concorrência em área com soja, na primeira safra, e com milho, principalmente com milho na safrinha, é que vai impedir uma recuperação da área plantada. Então, nós já tivemos, este ano agora que a gente está colhendo essa safra, ela é uma safra que já tinha caído 16% em área, e cai outros 5,5%, como tu havia colocado, 1,3 milhões ou milhão de hectares a serem plantados. Me surpreendeu também, Silmar, e a resposta é exatamente o que tu falou. A gente tem hoje ainda, se a gente considerar os retornos, se a gente pegar o preço de hoje com o custo de produção da safra atual, que é uma projeção que o produtor pode fazer já para o próximo ano, a rentabilidade do milho é em torno superior a 40%, o retorno sobre o custo total, da soja, ou melhor, da soja 42%, do milho 52%, e do algodão, quando a gente coloca só a pluma, é de 20%. É um retorno ainda interessante, e se a gente coloca mais o caroço de algodão, esse é um ponto interessante para a gente falar, o caroço de algodão está com uma alta em relação ao ano passado de mais de 100%. E claro, vai compor a rentabilidade do produtor de algodão. Nesse caso, a rentabilidade subiria para 33%. Então, ainda é cedo para cravar esse número, a gente sabe que o plantio vai acontecer só lá no final do ano e até lá os preços vão mudando, mas como a gente fez uma intenção de plantio, o que a gente ouviu dos agentes é que a intenção é reduzir área, e essa área iria, em parte, para a soja na primeira safra, mas principalmente nas regiões que plantam milho e safrinha. Faz sentido. Todos os preços são bons, né? Eu acho que a escolha do produtor vai ser para aquela cultura com custo menor também. Acho que isso é importante, já que o algodão tem um custo elevado, né? Elcio, bom, sobre algodão é isso aí. Eu fiquei sabendo que você também, eu sei, aliás, que você também acompanha trigo e está promovendo aqui um curso, se não me engano, semana que vem, dia 12 e 13, um curso sobre análise fundamentalista e mercadológica de trigo, né? Conta para a gente um pouquinho como é que é esse curso, Elcio. Olá, acho que caiu a minha ligação. Ok. Está me ouvindo? Não, eu estava falando sobre o curso de trigo que você vai fazer na semana que vem, né? Conta um pouquinho para nós, qual é a composição desse curso, basicamente. Esse é um curso bastante interessante, é bom lembrar, já falando um pouquinho do mercado de trigo, a gente está na iminência da colheita de uma safra, sofrendo com as incertezas que a gente tem climática, mas até agora a iminência de um recorde de produção. Então, esse curso é um curso que é voltado para qualquer um dos elos aí da cadeia produtiva, e a ideia geral é trazer um cenário completo de formação de preços. A ideia básica é entender o comportamento dos preços para que o aluno consiga antecipar esses movimentos do mercado e, assim, melhorar a rentabilidade. Basicamente, é isso que a gente aborda, uma situação bastante completa, vindo de mercado internacional, olhando os Estados Unidos, Rússia, o que está acontecendo na Argentina, a nossa situação interna aqui. Então, um curso bastante completo, são 2 dias aí, uma duração total de 8 horas. Então, quem estiver interessado, será um prazer recebê-los aí. Muito bom. Dia 12 e 13, ou seja, quinta e sexta da semana que vem, quem quiser se inscrever pode encontrar mais detalhes lá no site do Safras, né? safras.com.br. É isso, Elcio?
Perfeito, Silmar, exatamente isso. Muito bom. Elcio, muitíssimo obrigado pela entrevista. Uma boa noite para você. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, hein? Eu que agradeço, Silmar. Um grande abraço a todos aí. Um abraço a todos que nos acompanham e até a próxima. Obrigado. Muito bem, vamos em frente aqui. A gente já deu uma percorrida aqui no nosso mercado futuro. Eu acho que eu esqueci de falar do boi. Não, falei sim. Tem o boi com a queda hoje do mercado futuro de 0,2%. Falta falar um pouquinho sobre o mercado físico. Mercado físico da soja, a gente já fechou aqui hoje. Porto e Rio Grande, 1,6850, uma alta de 0,50, 50 centavos. Paranaguá fechou estável em R$ 168 por saca de 60 quilos. Estamos falando de mercado físico disponível. Interior em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, alta de 50 centavos para 163,50. Cascavel, no Paraná, 163, estável. Rondonópolis, no Mato Grosso, alta de R$ 1 para 168. Rio Verde, em Goiás, 163, alta de R$ 2. Dourados, Mato Grosso do Sul, com a valorização de R$ 1 para R$ 155 por saca. Boi gordo, mercado físico aqui em São Paulo, R$ 318 arroba, sem alterações em relação ao dia de ontem. Bom, vamos em frente com as nossas informações desta terça-feira. Olha, amanhã tem reunião do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central. Aliás, começou a se reunir hoje, amanhã sai a decisão sobre aumento ou não e quanto à taxa de juros, a taxa básica de juros da economia. Essa é a quinta reunião do ano e toda a expectativa aqui é para um aumento da taxa Selic. A tendência é essa. Amanhã, no fim do dia, o Copom divulga a decisão. Olha, a expectativa do mercado financeiro é que o Banco Central, agora autônomo, não depende mais do governo federal, não depende mais do executivo, está independente do nosso Banco Central. Então, há um choque aqui em termos de juros. O banco vinha adotando nas últimas reuniões aqui um aumento gradativo da taxa Selic, em torno de 0,75%, que já é um índice elevado. Expectativa para amanhã é de um aumento de 1%, ou seja, sai de 4,25% para 5,25%. Ou seja, é um ipom aqui na inflação, aqui, a tentativa dessa alta de juros mais brusca, mais violenta, que é a primeira vez que acontece isso em 18 anos. Ou seja, sempre foi uma elevação gradativa, parcimoniosa das taxas de juros e agora um movimento mais forte aqui com um aumento de 1% numa mesma reunião do Copom. É a preocupação com a própria inflação. A inflação está subindo e a ideia do Banco Central é justamente dar uma segurada nisso aí com um aumento mais forte da taxa de juros básica da economia, que é a taxa Selic, então, que passaria para 5,25%. Muito bem, olha, outra notícia aqui, o governo federal deverá reservar, essa pelo menos é a especulação que existe no mercado, uma antecipação aqui de tendência, R$ 1 bilhão para abastecer uma linha de crédito emergencial destinada a socorrer os produtores de café que tiveram perdas pesadas com as geadas agora em julho, especialmente no dia 20 de julho, que foi uma geada muito forte que dizimou uma boa parte do nosso parque cafeeiro. Esses recursos sairão do Fundo de Reserva da Economia Cafeeira, o FUNCAFé, e a concessão ficaria condicionada à contratação do seguro rural. O detalhamento da medida, como os limites de financiamento por produtor, área, juros e prazo de carência, serão definidos até a semana que vem, quando o Conselho Monetário Nacional deverá sacramentar essa medida. Olha, preocupação nova aqui com peste suína africana. A gente já comentou sobre isso aqui no programa. A República Dominicana, nesse país foi encontrado aqui um surto de peste suína africana, primeira vez que isso acontece em muito tempo aqui nas Américas, e a preocupação é muito grande. A própria República Dominicana já inicia aqui um processo de eliminação de milhares de suínos do seu rebanho, e todos os demais países, não só os vizinhos, mas toda a América do Sul e Central aqui, se preparando, toda a América Latina, na verdade, se precavendo aqui com medidas emergenciais mais duras, inclusive aqui no Brasil, a preocupação é grande para evitar que a peste suína africana, que dizimou o rebanho suíno chinês, chegue até aqui o nosso país. Vamos ver a notícia. As autoridades do país afirmam que a única forma de deter a doença, que é letal e para a qual não existe vacina, é sacrificando toda a população de suínos nas fazendas onde o vírus foi detectado.
Segundo informado a agência de notícias Reuters, o governo da República Dominicana vai pagar aos suinocultores o preço de mercado de cada animal abatido. A origem dos surtos ainda é investigada e o número de porcos que serão abatidos não foi informado. Falar um pouquinho de clima agora, preocupação com o clima aqui pela frente. Agora à tarde eu conversei com o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, da Rural Clima, sobre as condições climáticas, expectativas para os próximos dias, diante da preocupação aqui com a possível volta de geadas, com eventuais falta de chuvas em momentos críticos aqui para algumas lavouras, particularmente na questão do trigo no sul do país, que está com safra em desenvolvimento nesse momento e existe uma preocupação com as condições climáticas. Vamos ver o que diz Marco Antônio dos Santos, da Rural Clima, sobre as condições do clima daqui para frente. Olha, tempo seco em todo o Brasil, não há previsões de chuvas para nenhuma região produtora, a não ser nas faixas litorâneas do Nordeste e do Norte do Brasil. Esse clima seco está começando a trazer bastante preocupação aí para os produtores do trigo no sul do Brasil, né? Porque eles sofreram com a geada, agora eles não estão conseguindo fazer as adubações nitrogenadas, que já estão atrasadas em algumas localidades. E tudo esse clima seco tem a ver com a presença da massa de ar polar novamente sobre o Brasil, mas não há previsões de geadas, é só normal para a época do ano, essa massa de ar polar, e só há previsões do retorno das chuvas para o sul do Brasil, a partir de terça, quarta-feira que vem, ou seja, temos mais uma semaninha aí de tempo seco e temperaturas relativamente baixas, né, no sul do Brasil. E isso traz não só uma apreensão também para o trigo, mas para as outras culturas que sofreram aí com a geada, como café, cana-de-açúcar, hortaliças e outras culturas, né? Uhum. Marco Antônio, bom, pelo menos o cenário de não haver geadas já tranquiliza um pouquinho, mas não significa que as geadas acabaram, ou seja, pode acontecer novamente ao rodar de geada, mas no final do mês, né? Se não me engano, era essa a previsão, é isso mesmo? Assim, não tem nada previsto ainda de geada, por favor, né? Assim, eu já vi alguns institutos já começarem a falar que tem mais 3 geadas agora em agosto. A gente vai ter uma massas de ar polar avançando quase que semanalmente sobre o Brasil. Mas é que ficou um negócio quando se fala em massa de ar polar, agora parece que já associa-se a geada. E não é bem assim, né? A gente tem entradas frequentes de massa de ar polar ao longo de todo o inverno, por isso que o inverno nosso é frio, né? Poxa, isso é normal. Então, não há previsões de geadas, pelo menos por enquanto, mas o risco ainda continua extremamente grande, né? Então, por isso que a gente está até recomendando para o pessoal do Sul, principalmente lá para a tua terra, para os gaúchos, pensarem em semear seu milho somente a partir do dia 20 de agosto em diante. E o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, divulgou uma nova estimativa sobre a safra de milho, que está em colheita nesse momento, lá no Mato Grosso, principal estado produtor de milho, e mostrando mais uma redução aqui, uma nova estimativa mais baixa ainda, que mostra uma redução de 10% na safra mato-grossense em relação à safra passada. Vamos ver os dados divulgados hoje pelo IMEA. A nova previsão do Instituto é de uma produção de 31.980.000 toneladas de milho. A área cultivada no estado foi mantida em 5,6 milhões de hectares, mas a produtividade média esperada agora é de 93,5 sacas por hectare, 14,2% a menos do que o registrado na temporada anterior. A quebra de produtividade está atrelada ao clima, que prejudicou muitas lavouras ali da região. As maiores quedas de produção estão no sudeste e no médio norte do estado. Já a região oeste do Mato Grosso apresentou um aumento diante das últimas perspectivas. Ainda, segundo o relatório, os trabalhos de colheita do grão avançaram de 85,9% na semana passada para 93,5% até o último sábado. Na comparação com o mesmo período do ano passado, as atividades estão atrasadas em mais de 9%.
É uma situação ainda confortável se comparar com o Paraná, por exemplo, tem uma quebra de 60% na sua safra desse ano, e isso, claro, vai impactar nas exportações brasileiras de milho esse ano, que devem cair bastante em relação aos anos normais, como foi o ano passado. Nós vamos ficando por aqui com o nosso consultor AgroMais desta terça-feira. Uma boa noite e até amanhã.